Meus irmãos, boa noite a todos. É com muita gratidão a Deus, ao Cristo, a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de amor e caridade. Senhor, com a bênção de tua luz, conheço a carga das imperfeições que carrego. Entretanto, com o amparo de tua bondade, sou agora o que sou. Ainda assim, Senhor, rogo-te, não me deixes entregue aos meus próprios caprichos. Guia-me por misericórdia e tua vontade de sabedoria, para que eu venha a ser o que queres que eu seja. Para o nosso comentário da noite de hoje, Setembro Amarelo, nós sabemos que a doutrina espírita, consoladora e santa, a terceira revelação prometida por Jesus, que Kardec codificou, Hipólito Elisard Rivail, na França, e sabemos que veio para nos esclarecer, trazer todo o conhecimento, tudo aquilo que nós necessitamos, pois Jesus deixou muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E todos os ensinamentos contidos na obra básica de Allan Kardec é tudo o que nos importa, é importante para que nós possamos estarmos estudando, lendo, conhecendo, passando a entender o mecanismo da evolução da vida, na oportunidade que Deus, esse Pai infinitamente justo e misericordioso, que nos ama infinitamente, esse Pai que nos dá todas as oportunidades para nós nos redimirmos, para vencermos aquele nosso passado milenar de erros, culpas e responsabilidades. Estamos aqui na bênção da reencarnação, das vidas sucessivas, e sabemos que o suicídio, a doutrina espírita, em várias obras, aborda a questão do suicídio. E quando nós passamos a ter o conhecimento, que aquele grande filósofo fala, conheça a ti mesmo e conhecereis o universo, nós sabemos, passamos a entender que realmente o suicídio é contrário às leis divinas, que nós não podemos tirar a nossa própria vida. A nossa vida é a essência divina, é a essência do Criador, desse Pai que nos ama infinitamente. Mas sabemos que nós, espíritos ainda tão imperfeitos, necessitados que somos, nós estamos passando, sempre foi na história da humanidade, um índice muito grande de suicídio, porque as pessoas, todos nós estamos reencarnando, nós trouxemos vidas passadas, conflitos, entende, evolução, arraigados ainda a tanta coisa que nos escraviza, nos faz sofrer. E quando nós passamos a estudar a doutrina espírita, a estudar, a compreender, a ter conhecimento das verdades superiores, nós nos libertamos gradativamente, nos libertando, e vamos tomando consciência do que verdadeiramente somos perante a Deus, perante ao Cristo, perante a nossa existência, a nossa vida, a nossa essência divina, o que somos, espíritos arquimilenares, hoje na bênção da reencarnação, aqui nesse Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, enquanto nós vemos toda a nossa galáxia, todo o planeta Terra, passando por experiências dolorosas, a história da humanidade terrena, mundo de provas e expiações, agora na transição planetária, passando para o mundo regenerador, do qual todos nós, sem exceção, sem privilégio, estamos sendo chamados a grandes responsabilidades. Conheça a ti mesmo e conhecereis o universo. E o universo interior sobrepuja muito o universo exterior, porque Deus está em nós, por nós, na nossa consciência, no nosso coração. Deus é o nosso Pai, Criador, justo e misericordioso. Nós somos substância desse Criador, na grandeza do Eu Sou. Temos que entender que o momento é decisivo. E o tema do suicídio, meus irmãos, é para que todos nós venhamos a nos unirmos e ajudarmos aquelas pessoas que estão passando por momentos de conflitos, de neuroses, de viciações, de problemas, e que são problemas, são na realidade
são desafios que todos nós temos que passar. E as pessoas estão se desesperando. O índice de suicídio aumentou uma coisa assustadoramente. Nós temos conhecimento disso. E sabemos que o suicídio é contrário às leis divinas, não é? A pessoa acha que está tirando a vida, que vai acabar, e não vai acabar coisa nenhuma. A vida continua. Ele vai enfrentar o tribunal da própria consciência dele. No momento que ele retorna à pátria espiritual, ele vai perceber que ele está vivo, não é? Mais vivo do que nunca. Aí vai enfrentar todo o sofrimento que é natural, que é realmente das pessoas que se deixam perder, né? Que se desesperam, e por um processo muito grave que nós conhecemos na doutrina espírita, e que eu costumo dizer que pior do que o câncer é a obsessão na vida do ser humano. A obsessão é sutil, é mente a mente, né? Quando a pessoa se deixa levar pelas viciações, pelas fraquezas, pela maledicência, pelo orgulho, prepotência, pelo egoísmo, todos os sentimentos anticristo, antideus, ele está distante da luz, da verdade, da paz de Cristo, e está enfrentando ele próprio e toda uma egrégora de irmãos infelizes, e que inspiram a pessoa ao suicídio, como se o suicídio fosse terminar todos os problemas, todos os desafios, e na verdade nós sabemos que não existe problemas. Nós passamos por desafios, todos nós temos a nossa trajetória terrena, não é? E infelizmente, por infelicidade, nós estamos vendo esse setembro amarelo, que na realidade é o ano todo amarelo, com o sol iluminando, né, a nossa galáxia. Podemos pensar só em setembro amarelo, é o ano todo. Nós temos dever moral de nos ajudarmos mutuamente. Nós, cristãos espíritas que somos, temos conhecimento das verdades superiores, dessas verdades que vêm nos libertar, que vêm realmente nos mostrar uma fé raciocinada à luz da razão, não mais aquela fé cega, surda e muda, não é? Sabemos que o céu e o inferno, a luz e as trevas, tudo está dentro de nós, dentro da nossa própria consciência. Nós é que temos que viver a luz, viver a paz, viver a gratidão a Deus, ao Cristo. Nós é que temos que estudar o Evangelho de Jesus. Evangelho é lei de Deus, é um código moral universal, e Jesus está presente como Espírito de verdade, é o próprio Cristo junto a Kardec na codificação da doutrina espírita, quando Jesus prometeu que enviaria a terceira revelação. Nós sabemos que a doutrina espírita, essa doutrina consoladora e santa que vem nos libertar da nossa ignorância através de grandes, a obra literária, por exemplo, do nosso querido, amado e amigo Francisco Cândido Xavier, André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, esses grandes trabalhadores dessa seara de Deus e do Cristo, né? Então nós temos todas as informações que todos devem ter e passar para aqueles amigos, parentes, os filhos, primos, família e amigos, até no ambiente de trabalho, porque nós sabemos que o índice está realmente assustador, não é só aqui no Brasil, a nível mundo. Nós sabemos que a depressão está hoje assolando 1/5 da humanidade, 1,8 milhões de pessoas em depressão. E a depressão leva a pessoa, muitas das vezes, se ela não tiver ajuda, não tiver orientação, leva ao suicídio, porque a obsessão tira proveito. A obsessão é cruel, a obsessão é sutil, é mente a mente, não é? São aqueles espíritos lá de trás, de vidas passadas, nossos inimigos, se dizem ainda nossos inimigos, que não nos perdoam e que lutam para nos fazer sofrer. E nós sabemos que a dor é o remédio amargo, dor é catarse, purificação. Então, quando nós passamos a aceitar, compreender os exílios divinos, quando passamos a entender, né, a superar os nossos conflitos interiores, não há quem não os tenha, pois todos nós somos ainda enfermos da alma. O planeta Terra é considerado um grande hospital de almas,
né? Uma escola, um educandário, e nós estamos aqui já nesse terceiro milênio, a era do espírito imortal, nessa transição planetária, passando agora para o mundo regenerador, no qual estamos sendo chamados a grandes responsabilidades para que venhamos a superar e vencer todos esses momentos que podem levar a uma tragédia que só vai avolumar o sofrimento daquele irmão, quem quer que seja, parente, amigo, não é? Nós temos tido notícias dos jovens também sendo levados ao suicídio. Do qual nós sabemos que Jesus deixou muito claro que não são os sãos que precisam de médicos, e sim os doentes. Então nós sabemos que o suicida, aquele que chega ao último estágio, ele é um enfermo, ele está altamente enfermo, e a misericórdia divina é muito grande. Nós sabemos que Deus, o Cristo, Maria, Mãe de Jesus, ampara todos esses irmãos, são amparados, são resgatados, né, daquelas regiões de sofrimento, como existe o umbral, como existe o vale dos suicidas, são resgatados para colônias espirituais, sob a misericórdia de Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todas as mães, para que ali possam serem amparados, serem ajudados, auxiliados, para que reconheçam o erro que cometeram, não é? E que com certeza se arrependam, porque o arrependimento é instantâneo, a pessoa vê que a vida continua. Enquanto ele está achando que está tirando a vida, que acabou, não acabou coisa nenhuma, não é? Nós somos espíritos imortais, somos espíritos eternos, somos criados em imagem e semelhança de Deus, somos substância desse Criador, somos essências divinas. Deus está em nós, por nós, a cada momento, a cada segundo. Jesus nos ama infinitamente. Nós temos que ter viver intensamente essa nossa capacidade de amar, de doar, de compreender, de ver o positivismo, o otimismo, não é? A prática, o estudo e a prática do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto é importante lermos, estudarmos, fazermos o culto do Evangelho no lar, para que mude a vibração, a energia, a questão energética daquela casa, né, daquele ente querido, aquele parente, amigo. E quando percebermos que tem uma pessoa que está no estado de depressão, que está se entregando, que está realmente correndo risco, né, de chegar ao desespero, do suicídio, é importante que nós procuremos ajudar, convidar via uma casa, tomar a terapia do passe, não é? O estudo do Evangelho, o livro dos Espíritos, e toda essa literatura extraordinária, começar a ler, estudar, conhecer, para que possa se libertar gradativamente dessa tendência, né, que a pessoa muitas das vezes já vem. E nós sabemos de casos de suicidas de vidas passadas que retornam suicidas, vão suicidando, até vir uma condição de não poder, até sem os membros, não é? Para que não cometa mais o suicídio. Pela misericórdia de Deus, reencarna em situação que ele não vai conseguir mais e vai realmente se redimir. E nós sabemos, meus irmãos, que é algo que está assolando, né, a humanidade terrena, está assolando, principalmente, tanto não é só os mais velhos, jovens, que estão se perdendo, se deixando levar, né, por essa questão que nós conhecemos dentro da doutrina espírita, ser um processo altamente obsessivo, da obsessão espiritual, que é a influência daquele espírito inimigo de vidas passadas, essa egrégora de espíritos infelizes, não é? Entra a obsessão, entra a possessão, entra a subjugação e entra outros fatores que contribuem para que a pessoa se perca, não é? Então, aí, lógico, depois se comete o que vai sentir, o sofrimento do arrependimento. E arrependem sim. E como arrependem? E pela misericórdia de Deus, torna a dizer, Deus disse, não são os sãos que precisam de médicos, sim os doentes.
Então, todo suicida, todo aquele que já passou em vidas passadas, ou nessa existência, passou agora pelo suicídio, estão sendo amparados pela misericórdia de Deus, do Cristo. E torna a dizer, Maria, mãe de Jesus, na cidade de Esperança, uma colônia espiritual, ela é responsável por resgatar, a pedido de todas as mães, não é? Esses irmãos que foram infelizes, que se deixaram levar por conflitos, por processos de viciações, fraquezas, por revolta, vários fatores, e que nós não estamos aí para condenar nem criticar. Nós estamos aí realmente tendo imensa compaixão, porque é muito triste. Nós sabemos o que é a condição do suicida, o vale do suicida, não é? Nós sabemos. Memórias do Suicida, uma obra que narra toda a questão daquele suicida, toda a experiência que ele passou, do sofrimento, mas sabemos que tudo passa, como dizia o nosso querido Francisco Cândido Xavier, tudo passa, e com certeza essa experiência vai passar para aquele irmão, para aquela irmã, para quem quer que seja. Só que nós, cristãos espíritas, que somos espíritas, estudiosos, que estamos aí lendo, estudando, procurando viver o conhecimento, a sabedoria das verdades superiores, nós temos dever moral de auxiliar esses irmãos que estejam correndo risco de realmente acabarem com a própria existência, não é? Então, esse Setembro Amarelo, nós vamos considerar que seja o ano amarelo, o ano do sol, o sol iluminando todas as consciências, libertando, né, de todas aquelas neuroses, aqueles conflitos, processos obsessivos, os processos de vidas passadas que as pessoas veem e acabam não se aguentando. E nós, cristãos espíritas que somos, temos o dever de amparar, de orientar, de conversar, de mostrar a realidade do que é um ato, entende? De covardia moral, um ato contrário às leis divinas, que só vai, em vez de terminar o sofrimento, só vai avolumar o sofrimento. Mesmo com a misericórdia de Deus, do Cristo, aquele irmão vai passar por um sofrimento. E nós sabemos, Deus deixou muito claro, que não são sãos que precisam de médicos, são doentes. Então vamos considerá-los todos doentes, não é? Como nós estamos vendo aí, o índice de depressão assolando a humanidade, uma coisa pavorosa. Torna a dizer, 1/5 da humanidade terrena em depressão. Nos países ricos, nós sabemos que o índice de depressão assola, não é só aqui no nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, não. Entende? Lá na Europa, em grandes nações, em outros países. E a questão do suicídio é uma questão que nós, cristãos espíritas que somos, temos a responsabilidade de alertar quem quer que seja, um ente querido, parente, amigo, irmão, primo, um colega de trabalho, entende? Que nós venhamos a perceber, ter conhecimento que ele está vivendo, né, um momento depressivo, um momento realmente desesperador. Nós temos que despertá-lo, convidá-lo, esclarecer, falar, entende? As verdades, para que a pessoa busque, nós todos temos que buscar o conhecimento das verdades que nos libertam. O conhecimento está contido na obra literária de Allan Kardec, não é? Nós sabemos que o Evangelho é lei de Deus, é um código moral universal para toda a nossa evolução. Quando nós vamos passando a ler e estudar o Evangelho, nós vamos vivendo o quê? A nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. E é isso, a razão da doutrina espírita é essa. Primeiro, a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, viver, vencer o homem velho, aquele homem egoísta, orgulhoso, prepotente, aquele homem ávaro, aquele homem maledicente, vicioso, aquele homem arraigado à materialidade da vida, aquele homem que ainda está vivendo a toda, como dizia o Chico, a sexolatria desarvorada, perdido em si mesmo, não é? Faltando o quê? Conhecimento de si mesmo e conhecer as verdades superiores, porque as verdades contidas no Evangelho, na obra básica de Allan Kardec,
que é a terceira revelação prometida por Jesus, e ele, o Espírito da Verdade, em vários momentos, junto a Kardec, ele fala, nos orienta, para que realmente a pessoa possa tomar consciência e evitar um ato tão cruel, tão desesperador, só vai avolumar o sofrimento. E nós conhecemos fatos, inumeráveis fatos, de pessoas maduras, jovens, pessoas empresários, pessoas em situação privilegiada financeiramente, vamos dizer assim, que realmente não perceberam a grandeza da vida, o que é do nosso existir, da nossa essência, do eu sou. Nós somos, como Jesus disse a Pedro, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço. Só que nós estamos ainda numa fase embrionária. Nós passamos e vemos a queda da evolução na matéria, né? Vemos aquela grande estrela de Capela, a constelação de Órion, para esse planeta Terra, planeta primitivo. E quantos milhares de anos se passaram, e nós vemos hoje a humanidade, depois de 2000 anos que Jesus esteve aqui, não é? Se deixou vir na sua missão, na sua redenção cósmica, para se deixar imolar na cruz, e terminou dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, nos deixando todos os seus ensinamentos, quando ele deixou muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então temos que ter certeza. Eu vos deixo a paz que eu vos dou, não a paz que o mundo vou dar, essa paz ilusória, mas a paz do Cristo, essa paz que nós sentimos, gratidão, amor, alegria, não é? Problema, entre aspas, são os desafios que nós temos que enfrentar, tudo já determinado no nosso processo de reencarnação. Cada um tem que passar pela sua experiência, e vamos passar o quê? Com gratidão a Deus, ao Cristo, agradecendo sempre, alegria, gratidão, passar por experiências de dor. Todos nós passamos, não é quem não passa. Se não passou hoje, vai passar amanhã, ou já passou lá atrás. Eu passei por experiências de câncer dolorosa, duas experiências, não é? Nunca me deixei abater, sempre com gratidão a Deus, ao Cristo, na minha fé raciocinada à luz da razão, buscando ajuda espiritual, que a cura é de lá para cá, nós sabemos, não é? Nós nos curamos sim, a cura está dentro de nós. Deus, o Cristo, o médico dos médicos, toda essa hierarquia crística, né? Todos esses trabalhadores dessa seara de nosso Senhor Jesus Cristo, essa alta hierarquia crística, trabalhando pela nossa cura, para que possamos verdadeiramente evoluirmos, espiritualizarmos, desmaterializarmos, sensibilizarmos, vivermos o conhecimento das verdades superiores, o conheça a ti mesmo e conhecereis o universo. E nós sabemos que o universo interior, ele sobrepuja muito o universo, esse universo exterior, de todas as galáxias que existem, de tudo que existe a nível de vida, né? Nós sabemos a grandeza que é o existir, que é hoje. Nós estamos aqui na terceira dimensão, planeta Terra, passando de provas e expiações para o mundo regenerador, momento de transição planetária, no qual todos nós estamos sendo chamados a grandes responsabilidades, não é? Todos nós sabemos o que está acontecendo na humanidade: guerra, o suicídio, a depressão, as doenças incuráveis, difícil cura, né? Os nossos governantes, não é? Os países ricos que estão vivendo o que? A besta do Apocalipse, João Evangelista, o materialismo. Besta quer dizer materialismo. João Evangelista deixou muito claro, né, quando ele se referiu à besta do Apocalipse. É os países ricos, prepotentes, dominadores, querendo dominar o mundo, cada um querendo ser dono desse planeta Terra, esquecendo todos eles que existem leis, leis divinas que regem todos os universos, todas as galáxias. Deus, infinita misericórdia e justiça, nosso Pai Criador, justo, misericordioso, que nos ama infinitamente, que está em nós por nós, na fé raciocinada à luz da razão, não mais aquela fé cega que Deus estaria lá a julgar, a condenar. Não, jamais. Deus está conosco, Deus é nosso Pai Criador,
justo e misericordioso. Jesus, como dizem certas religiões, haverá de voltar. Jesus nunca nos deixou, Jesus está conosco, Jesus nos ama infinitamente. Cabe a nós vivermos o quê? A nossa elevação na nossa sintonia, na nossa espiritualidade, na nossa consciência, na nossa capacidade de amar, de doar, de compreender, de perdoar, de termos compaixão, de praticarmos o Evangelho do Cristo, que é lei de Deus, é um código moral universal para toda a nossa evolução. E quando nós passamos a viver essa plenitude, meus irmãos, nós vamos nos libertando gradativamente daquela ignorância. Não podemos mais viver e ignorar as verdades superiores, não podemos mais, não há mais tempo. Nós temos que viver hoje um homem novo, a consciência nova, vencer aquele homem velho, aquele homem materialista, besta, egoísta, orgulhoso, aquele homem maledicente, aquele homem vicioso. Nós temos que viver a plenitude do nosso ser espiritual, pois o espírito sobrepuja a matéria. Nós sabemos que é assim, e nós somos essências divinas, criadas à imagem e semelhança de Deus. Jesus deixou muito claro, para que nós possamos viver a plenitude do nosso eu espiritual, nos curar das nossas enfermidades, evoluirmos, espiritualizarmos, desmaterializarmos, vivermos a plenitude da nossa consciência, Cristo universal, evangélica, cósmica, na grandeza da nossa capacidade de amar, na grandeza do amor impetérrito de Cristo, do amor destemido de Jesus, desse amor universal, Cristo evangélico, desse amor cósmico, desse amor que nós passamos a entender e viver a cada momento, cada segundo da nossa existência. Só gratidão, 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 alegria, não é? Passamos a mudar essa sintonia, viver a plenitude do nosso ser espiritual. Então, meus irmãos, para a nossa reflexão, ficam aí essas palavras de coração. Que cada um faça a sua reflexão e introspecção, procure ler, estudar, conhecer, se libertar, todos nós aqui encarnados, desencarnados também, cada um na sua grande batalha, na sua catarse redentora. Catarse quer dizer purificação. E vamos, através dessa prece, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pedir a Deus, ao Cristo, a misericórdia divina, por todos os nossos irmãos que sofrem nas zonas umbralinas, na erradicidade, no Vale dos Suicidas, por todo esse momento tão decisivo, rogando pelos que passam pela prova da fome e da miséria, pedindo pela paz do nosso planeta, pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, por todos, enfim, nossos entes queridos, parentes, amigos, aqueles que se dizem ainda nossos inimigos, encarnados como desencarnados. Que nós possamos nos sentirmos sempre mais fortalecidos na fé, na esperança, no amor, na caridade, na humildade. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo e destes céus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e da claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, ó Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amarmos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, assim seja. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Mãe Maria, Mãe de todas as mães, louvado seja todos vós, abnegados, emissários de Deus e do Cristo, mentores dessa casa de amor e caridade, nossos anjos guardiões e protetores, amigos, assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão sempre.